Nessa quarta-feira, a direção de jornalismo da Câmara vetou o uso do termo centrão em seus veículos, rádio, TV e agência de notícias. A circular para os integrantes da casa assinala que a palavra é usada pejorativamente para designar alguns partidos que poderiam ou não entrar na base do governo e que agora é de uso comum na mídia em geral. Continua o documento. Só que o uso por nossos veículos, de certa forma, institucionaliza um rótulo que só existe como abstração, para que a mídia comercial possa tornar mais compreensíveis os movimentos políticos aqui da casa, em especial no que diz respeito a votações. Vamos lá para Brasília conferir com o nosso expert para esses assuntos, Zé Maria Trindade. Porque para muitos aí, o centrão virou uma espécie de xingamento, Trindade. Você falou que tinha até um ensaio aí para o uso de um novo termo, deram uma gourmetizada no termo, Zé. Bom dia. Virou palavrão, viu? E palavrão horroroso. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Esses aí são os jornalistas com estabilidade no emprego, né? Salário inicial de 19 mil. Os jornalistas da TV Câmara, da Rádio Câmara. Tem um complexo de comunicação na Câmara, além da Voz do Brasil. Edgar, é o seguinte, esse termo foi criado durante o processo constituinte, quando a esquerda estava dominando os principais assuntos do debate, e aí o Roberto Cardoso Alves e Ricardo Fiuza decidiram criar um grupo chamado Centrão, claramente para se contrapor às teses de esquerda e até, em certo ponto, salvaram parte da Constituição. Senão ela seria muito mais complexa e cheia de direitos e gastos estatais, né? Isso deu uma equilibrada durante o processo constituinte. De lá para cá, eu vejo que assembleias legislativas vêm tentando recriar esse termo. Eduardo Cunha criou o grupo chamado Blocão, ou seja, Centrão, unindo vários partidos que ele tinha domínio, o Eduardo Cunha. E aí, nesta legislatura, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, assumiu ali a coordenação de um grupo que quer levar adiante as ideias liberais até contra a vontade do presidente Jair Bolsonaro. A estratégia é fortalecer ali ministros como Paulo Guedes e dominar o Congresso. Conseguiu, dominou o Congresso, ganhou esse carimbo de centrão e está odiando ninguém. Se você quiser sair ali batendo de porta em porta, Centrão mora aqui? Não. Vai para a próxima porta. Centrão mora aqui? Não. Não existe. Então não existe. É como uma tal cabeça de bacalhau. E aí, o DEM está se sentindo ofendido e o líder do partido garante que não faz parte do Centrão e que é adversário do Centrão. Aí coloca vários pontos. Primeiro, quem enfrentou Eduardo Cunha? Rodrigo Maia, ou seja, DEM. Depois, no governo Michel Temer, Rodrigo Maia teria sido indicado para ser o líder do governo. Quem barrou Rodrigo Maia? O Centrão. Nesta última disputa, o Rodrigo Maia, na penúltima, disputou com o Rogério Rosso, do Centrão. Então, o DEM quer se afastar dessa ideia, não quer nem ouvir falar desta ideia de se chamar Centrão. Mas existe um grupo organizado. E aí eles tentaram ali mudar o nome para Grupo Bom Senso. Não pegou. É essa gourmetização que eu me referia, Zé. Durante algum tempo, esse tal Centrão, ou Bom Senso, teve uma hegemonia ali do MDB, né? Do PMDB, né? Eu não sei, hoje se confundem, são vários partidos, inclusive partidos ali considerados ali, que estão rachados da base aliada do governo. Deixa eu saber com o Caio aqui, Zé. E aí, é palavrão, Centrão, ou você fica com bom senso, Caio? Bom dia, Edgar. Bom dia, Zé Maria. Vou pedir licença aqui ao ouvinte da PAN para me estender um pouquinho além do habitual. Centrão não é palavrão, também não é rótulo e não é abstração. O centrão é um neologismo, né? Então é um fenômeno linguístico que consiste na criação de um termo ou na sua ressignificação. E o neologismo, ele é incorporado espontaneamente no vocabulário de uma sociedade. Então, a expressão centrão, ela não vai refletir essa abstração, ela não vai refletir uma narrativa, ela reflete uma realidade socialmente construída de forma orgânica, né? Bom, a proibição do termo centrão na comunicação oficial da Câmara é uma restrição à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, mesmo sendo essa imprensa chapa branca bem descrita aí pelo Zé Maria Trindade. Além disso, ela escancara
um autoritarismo, né, das lideranças do Congresso que se recusam a serem chamadas pelo que elas são. Então, hoje, eu vou para além da cabeça do bacalhau, viu, Zé? Eu vou definir e vou denunciar o que é e quem é o Centrão, né? O Centrão é esse bloco político que controla efetivamente o Congresso Nacional, porque tem a última palavra na aprovação de leis e projetos. Ele opera sob os auspícios do presidente da Casa, presidente da Câmara Federal, o senhor Rodrigo Maia. Como que vota o Centrão? Não é por racionalidade, não é por convicção, não é por patriotismo. Vota por interesse, vota por oportunismo ou pressão. Como que pensa o Centrão? O Centrão, ele não tem um ideário coerente ou uma visão de Estado, uma visão estadista. O Centrão, ele é maquiavélico, ele tem visão de curtíssimo prazo. E a quem serve o Centrão? Você acha que o Centrão está vinculado à opinião pública, que serve ao interesse público? Claro que não. O Centrão, ele é egoísta, ele está a serviço das oligarquias e grupos de interesse que controlam o nosso país há tempos. E aqui o mais importante, o Centrão é fisiológico, ele tem vocação para se associar ao poder em benefício próprio. O que isso significa? Que ele cola no governo para receber vantagens, cargos e verbas em troca de apoio político. O auge disso, o ápice disso, foi um mensalão petista que usava dinheiro público de propina para comprar o Congresso e torná-lo obediente, subserviente, vassalo em última análise. Agora, qual que é o grande conflito do atual momento político histórico no Brasil? O Centrão não contava com a convicção patriota do presidente da República, que resolveu romper com o toma lá da cá. Existe um eufemismo para o toma lá da cá, que é o quê? Presidencialismo de coalizão ou de cooptação. Mas, em última análise, é isso. Os ministérios e os cargos do governo Bolsonaro não foram loteados para os caciques dos partidos políticos. Isso é um fato, não é uma opinião. E quem melhor definiu a velha política, que é indissociável do Centrão, foi o superministro da Economia, o Paulo Guedes. Aquela frase famosa, né? Piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. Isso é a síntese da cleptocracia MDBista, tucano, petista. Agora, essa é a teoria, tá, por trás do Centrão. Então, a gente acabou de matar a cobra, vamos mostrar o pau. Eu recomendo ao ouvinte da PAN a excelente matéria publicada com destaque no Estado de São Paulo pelos jornalistas Vera Rosa e Renato Onofre. O título é Centrão tenta ditar pauta no Congresso. Essa matéria, Edgar, ela realizou um levantamento minucioso desses atores políticos que se escondem nas furnas e nos gabinetes de Brasília, como falou o Zé Maria Trindade, e é alarmante. Compõe o núcleo duro do Centrão 149 deputados. São 27 deputados do DEM, liderados aí pelo Rodrigo Maia, em 6º mandato, né? São 14 do Solidariedade, o principal ícone aí é o Paulinho da Força, sindicalista, o cara que disse que tem que aprovar uma reforma da Previdência branda para não, vamos dizer assim, ajudar o governo Bolsonaro, ou seja, o cara prefere prejudicar o presidente para não, e não ajudar o Brasil. O PP, com 39 parlamentares, incluindo o Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, que é ex-ministro da Dilma, de cidades da Dilma, que tem uma frase ótima: não existe Centrão, isso é uma invenção sem sentido. Até parece. O PR, com 38 deputados, né, que o líder é o Wellington Roberto, que é considerado os olhos e ouvidos do Valdemar Costa Neto, já que a gente falou de mensalão, ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E no PRB tem outros 31 deputados, né, o líder principal, o Marcos Pereira, que é bispo licenciado da Igreja Universal. Do MDB aí? Esses são os aliados próximos. Esse é o núcleo duro com 149. Os aliados próximos, que são 81 deputados, eles são do PSD, do MDB e do PTB. E ainda tem os aliados eventuais, Edgar, que são mais 49 caras, do PSDB, do Patriota, Cidadania e Avante. Então, qual que é o tamanho do Centrão? São 149 parlamentares no núcleo duro. É grandão. Aliados próximos 81, e se você juntar núcleo duro, aliados próximos e aliados eventuais, vai para 279 parlamentares. A Câmara Federal tem inacreditáveis 513. Então, o que isso significa? Que a maioria absoluta, ou seja, o primeiro número inteiro além da metade, é de 257 votos. Né? A maioria qualificada, né, que é sempre superior à maioria absoluta, no Brasil é 2/3 ou 3/5. Se você pegar assim para mudar uma PEC, você precisa de 308 votos, 2/5. Ou seja, falta apenas 29 votos para o Centrão mais aliados
terem poder para mudar a Constituição. É isso que é o tal do parlamentarismo branco que tira o protagonismo do governo federal. E o Caio, a questão do Centrão vem se arrastando no Brasil, independentemente do governo de turno, seja de esquerda, extrema esquerda, ultradireita, direita. Esse Centrão vem imprimindo um ritmo político brasileiro que submete os governos a se ajoelharem para ele e realizarem... Agora, ô Trindade, deixa eu passar a bola para você aqui. O próprio, você vê como isso é uma coisa marcada no Brasil, historicamente marcada no Brasil. O próprio candidato Ciro Gomes, você lembra da campanha quando ele dizia o seguinte: meu primeiro ato de governo vai ser acabar e liquidar com o MDB, que é o grande símbolo do Centrão brasileiro, talvez aí o responsável pela gênese dessa estrutura amorfa no governo que você falou, né? Não tem cara, não tem cheiro, mas que existe, né, Trindade? Aquela frase, né? Não existe, coisa que colocaram na sua cabeça, né? O chifre não existe, são coisas que colocaram na sua cabeça. Então, na verdade, Edgar, lá atrás, durante o processo constituinte, ali eu fiz várias matérias sobre o Centrão, na época Isto É Senhor, né, na transição ali da revista, e mostrei claramente que o Centrão tinha inclusive aviões à disposição para buscar deputados e senadores, né, constituintes, nos seus estados de origem para votar. Então eles dominaram o Congresso Nacional através dessa maioria descrita aí na matéria da Rosa. Olha, a história é a seguinte: Caio, são 242 deputados que estão à disposição do Centrão. Quando o Centrão vai para o lado da oposição, forma a maioria. Quando o Centrão vai para o lado do governo, se une ao PSL, forma a maioria. É o tal fiel da balança. Isso sempre foi o papel do MDB, do PMDB antigo. O Sarney sofreu nas mãos do Ulisses Guimarães e do PMDB, depois os outros partidos vieram, Fernando Henrique, e aí José Dirceu chegou no Lula e falou: olha, se você não negociar, você vai sofrer derrotas e pode até ser cassado. Aí Lula abriu o governo para o MDB, né? E aí deu no que deu, mensalão. Então, o Bolsonaro tem razão em não negociar. Esse é um caminho que a gente já conhece onde ele chega. É por isso, Zé, por esse motivo que você alega que talvez esteja sendo aventada a possibilidade da liberação de verba aí do próprio Bolsonaro, né, que se disse: não, nunca vou me render a isso, para os governos. Então, são coisas que estão previstas, né, no regulamento, né, Zé? Mas que aos olhos da opinião pública poderiam soar meio esquisitos, né? Edgar, na verdade, o que o presidente Bolsonaro propõe é uma mudança de hábito, né, de cultura, e não tem nada ainda definido, nenhum caminho, está criando um caminho novo. Daí essa dificuldade, porque antes se sabia quem era governo, quem era oposição e quem era independente. Esse carimbo de independente era: estou no mercado, estou disposto a negociar, ou seja, a venda. E agora não, ficou ali o PSL no governo e ali dividido, né? A oposição está quieta, a oposição não tem agido de uma forma muito firme, né? E aí fica o Centrão achacando o governo e a oposição assistindo. O incrível é que o PT está seguindo o Centrão, ou seja, o Centrão é o líder do PT. Falado, Zé, obrigado pelas informações, bom trabalho aí em Brasília para você. Um abraço. Muito bem, muito bom dia a todos. Edgar, você falou um negócio que é importante. A atuação do Centrão, ela não é ilegal. Mas o conceito, a gente sempre fala disso, né, de legalidade e moralidade. Mas ela é totalmente imoral e, por extensão, antidemocrática, porque, assim, por qualquer critério, qualquer pesquisa, o governo de turno tem aprovação pelo menos 10 vezes superior à do Congresso Nacional enquanto instituição. E, além disso, ele foi eleito com 57 milhões de votos para governar o Brasil de forma disruptiva, para reformar o Brasil, não para ficar batendo palma para a velha política. Então, voltando aí à primeira frase que você falou, o Centrão não é palavrão, mas é uma desgraça.